Olá, bom dia a todos. Gostaria de compartilhar com você mais uma porção da palavra de Deus e hoje eu gostaria de falar sobre Raabe. Raabe tem um bom testemunho de fé para nos encorajar hoje e ela está incluída aqui no livro de Hebreus, o famoso capítulo 11 de Hebreus, que é o capítulo da fé, da galeria dos heróis da fé, de homens e mulheres que pela fé venceram muitas batalhas, conquistaram. E nós podemos também, como eles, usando a fé em Deus, na sua palavra, na sua promessa, nas suas promessas, vencer também todas as batalhas, vencer os gigantes que estão à nossa frente. Amém? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? E tudo é possível para aquele que crê. Então, nós estamos falando de fé, nós estamos falando daquele que crê, tá certo? Fé, o que que é fé? Fé é a certeza das coisas que se espera e a demonstração daquelas que não se veem, certo? Então, nós vamos ver como que Raabe, ela usou de fé e como ela conquistou através do seu testemunho, né, um lugar aqui na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11:31, que nós vamos ler, que diz: "Pela fé, Raabe, a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias." Então nós vamos dar uma olhadinha lá em Josué, que fala sobre Raabe, o que aconteceu realmente, né? O livro de Josué, no capítulo 2, ele nos fala, ele nos relata que Josué ele enviou secretamente dois espiões para espiar Jericó, para espiar o país que eles iam tomar posse. Eles estavam ali no limite ali para tomar posse da terra prometida. E Jericó seria então a primeira conquista deles para adentrar a terra prometida. Amém? Então, eles entraram ali na casa de Raabe, porque a casa de Raabe ficava ali em cima das muralhas, né, que eram bem fortalecidas e eram largas, e ali haviam construções, algumas casas, pessoas moravam ali, e uma delas era Raabe, e a Bíblia fala que ela era uma meretriz, uma prostituta, e os espiões se esconderam na casa dela. E Raabe, ela sabia que aqueles dois espiões faziam parte do povo de Israel. E como ela ouviu falar, né, como todo o povo, sobre a forma, a maneira como Deus os havia tirado da terra do Egito, né? Então ela conta a esses homens como que eles estavam diante da presença dos israelitas. Então nós podemos ver isso no Josué capítulo 2, a partir do verso 9 em diante, que nos diz: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíeis do Egito. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus nos céus, em cima nos céus e embaixo na terra. Olha a declaração que esta mulher está fazendo para os dois espiões de Israel. Ela realmente está confirmando a eles, crendo que o Deus deles era realmente o Deus nos céus e o Deus na terra, todo-poderoso, amém? E o Deus que os fez sair com grande mão poderosa do Egito, abrindo o Mar Vermelho e fazendo eles atravessar a seco, amém? E ela fala da sua fé, ela ouviu falar, ela não viu. Ninguém ali viu, mas eles estavam temerosos, eles estavam realmente paralisados
pelo medo diante da presença dos israelitas. Não por causa deles, mas pela presença de Deus na vida deles. Pela presença de Deus e da conquista que Deus os levou a fazer. Amém? Olha só, eles estavam temendo os israelitas por causa do poder de Deus na vida deles e através deles. E Raabe viu naqueles espiões uma oportunidade. Ela não ficou paralisada pelo medo, como o resto da população estava paralisada, desmaiada, né, diante da presença deles, mas ela reconheceu uma oportunidade e ela estava procurando tomar posse dessa oportunidade para salvar a sua vida e salvar a vida da sua família, porque ela mesma havia declarado que Deus havia entregado, né, aquelas terras, aquele país nas mãos dos israelitas, e ela sabia que todos eles iriam morrer nas mãos dos israelitas. Olha só o que, que ela fala para eles. No versículo 12, no mesmo capítulo, ela diz: Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: A nossa vida responderá pelas vossas, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Essa mulher nunca havia visto esses homens antes, mas ela creu na palavra deles e ela fez um acordo com eles. Ela aproveitou essa oportunidade porque ela creu no Deus vivo, no Deus poderoso, no Deus de Israel. E ela, então, pediu a eles que salvassem a sua vida, que poupassem a sua vida e a vida da sua família. E ela creu na promessa, na palavra desses espiões. Tudo isso porque ela creu. Ela ouviu e ela creu. Ela reagiu. Ela tomou uma postura, ela tomou uma decisão diante de uma oportunidade como essa, ímpar. Ela escondeu os espiões, ela não temeu o rei, ela não temeu os homens que estavam procurando os espiões, mas ela os protegeu. E ela certamente confiou que esses homens poderiam salvar a vida dela e a vida de toda a sua família. E foi isso exatamente o que aconteceu. Nós podemos ver Josué 6:25, depois que as muralhas caíram, né? Depois que o povo adentrou, tomou posse, nós vemos que Josué 25, né? Josué está falando, mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Olha só a atitude dessa mulher. Essa mulher, ela ouviu, ela creu e ela agiu pela fé. Ela creu realmente na fidelidade de Deus. Ela creu realmente que ela seria salva. E foi o que aconteceu. E além de ser salva, de ser poupada, ela e sua família, eles foram morar no meio dos israelitas. Eles tiveram completamente as suas vidas transformadas. Essa mulher teve a vida dela transformada pela fé. Foi uma transformação radical, foi uma decisão que ela teve, ela viu a oportunidade, ela aproveitou a oportunidade. Amém? Ela colocou a sua fé em ação. E agora, vivendo no meio dos israelitas, essa mulher certamente ela mudou de vida. Ela era uma prostituta, ela praticava obras que não glorificavam a Deus, ela era mal vista pela sociedade, não tinha nenhum valor diante da sociedade, principalmente daquela época. Mas agora, vivendo
uma vida de santidade e obedecendo a Deus e aos seus mandamentos, nós podemos ver que essa mulher teve uma mudança radical, transformada completamente pela sua fé. Amém? Então, nós podemos ver que, mediante esse testemunho de fé, o seu nome se consta hoje na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11:31. E vai muito mais além disso, porque a palavra nos fala, lá em Mateus, nós podemos ver a genealogia de Jesus, Mateus, o capítulo 1, nós podemos ver que essa mulher se casou com um israelita e que Deus a honrou e a fez participar da genealogia de Jesus. Certamente essa mulher foi realmente um instrumento nas mãos de Deus. Ela não só foi salva, ela não só teve a sua vida transformada, como ela viveu inteiramente para servir ao Senhor. E daquele momento em diante, fazia obras que glorificavam a Deus. E Mateus capítulo 1, no versículo 5, nós podemos ver que Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual fora mulher de Urias. Todos estes fazem parte da linhagem de Jesus. E nós podemos ver aqui Deus honrando esta mulher, honrando a sua fé, honrando o seu testemunho de vida, a sua transformação, que decidiu deixar de viver uma vida que não glorificava a Deus para viver uma vida de santidade, para praticar obras que agora pudessem glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Abandonou o paganismo, abandonou uma vida errada, abandonou realmente a sua cultura e de tudo que ela fazia parte para viver inteiramente submissa a Deus, aos seus mandamentos, em conformidade com a sua palavra. Amém? E nós podemos ver que isso também aconteceu com uma mulher nos tempos de Jesus, quando ele esteve aqui. É a mulher, uma mulher que estava doente fazia já 12 anos. A mulher da perda de sangue, ela tinha uma enfermidade. E nós podemos ver então que esta mulher havia dispensado, gastado todo o seu dinheiro com os médicos sem ter nenhum resultado, mas muito pelo contrário, piorava ainda o seu estado. E essa mulher, ela era separada da sociedade porque ela era uma mulher impura, considerada impura, porque durante 12 anos ela sofria de uma perda de sangue. E isso a tornava impura e ela não podia assim viver em sociedade. Ela tinha que viver isolada, mesmo da sua família. Olha que triste, que situação terrível dessa mulher, se sentindo desprezada, abandonada, isolada, sem nenhuma esperança de cura. Mas esta mulher um dia ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E o que ela ouviu falar de Jesus? Ela ouviu falar que Jesus era o Messias prometido, Jesus, o filho de Davi, Jesus que vinha da linhagem de Davi, ele estava ali. Jesus, aquele que curava os enfermos, aquele que abria os olhos dos cegos, que fazia os mudos falarem, os surdos ouvirem, que fazia os paralíticos andarem, que ressuscitava mortos. Ela ouviu tudo isso de Jesus, aquele que fazia sinais, prodígios e maravilhas, estava ali, no meio de uma multidão, estava ali, era a oportunidade que ela tinha. E ela aproveitou essa oportunidade, como Raabe, ela aproveitou essa oportunidade, porque ela sabia que era a única oportunidade que ela tinha para mudar a sua vida completamente. Vamos ler o texto? Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25, que nos diz: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecia a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes
pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Olha só a fé dessa mulher. Quando muitos gritavam: Davi, filho, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O cego gritou Jesus por várias vezes para que Jesus pudesse vir curá-lo da cegueira. Muitos clamavam Jesus, gritavam, mas essa mulher, ela dispôs no coração dela: eu não preciso falar com Jesus, eu não preciso pedir a Jesus para me curar. Mas se eu tão somente tocar na borda da sua veste, eu serei curada. Assim ela determinou no seu coração, assim ela creu. E quando ela fez isso, olha o que aconteceu. O verso seguinte nos fala: e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Foi somente um toque que mudou completamente a sua vida, que transformou completamente a sua situação, tanto social como familiar. E nós vemos agora uma mulher cheia de vida, uma mulher agora repleta de esperança, que podia retornar ao seio da família, que podia viver em sociedade agora, porque ela ousou tocar e crer no poder de Deus para curar a sua vida. Ela não viu os obstáculos, ela não se deteve diante das dificuldades, apesar da sua fraqueza, apesar da sua debilidade, de se aproximar de Jesus, atravessar aquela multidão, sabendo que ela era impura, considerada impura, e que ela não podia estar ali fazendo aquilo que ela estava fazendo, mas ela ousou a fazer, porque ela disse: se tão somente eu tocar na veste dele, eu serei curada. Eu serei curada. Porque ela aproveitou a única oportunidade que ela tinha para ver a sua vida transformada completamente. E nós temos que crer. Tudo isso foi registrado para nos edificar, para nos servir de testemunho, para nos fortalecer na fé, para que nós possamos também crer no poder de Deus. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, não tem sombra de variação em Deus. Se ele curava no passado, ele cura hoje. Se ele fazia milagres no passado, ele continua fazendo hoje. Basta ter fé, basta ouvir, como Raabe, como essa mulher da hemorragia de sangue, ouvir falar de Deus, ouvir do poder, da glória, da manifestação da sua, do seu poder. E ela então decidiu crer, porque a fé, olha só, o que que nos diz? O que que nos diz Hebreus 11:6? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. E Raabe e esta mulher, elas fizeram isto. Elas deram um passo de fé. Coube a elas dar o primeiro passo. Coube a elas a realmente crer e confiar. E Deus então veio em resposta à sua fé e trouxe a cura, trouxe o livramento e trouxe a honra. Amém? Que isso possa acontecer sempre na nossa vida, de crermos que Deus, Ele quer sempre nos abençoar, nos curar. Deus, Ele quer sempre salvar. E é somente através dEle, é somente através de Jesus Cristo que nós podemos ter a nossa vida transformada completamente. Amém? Ele quer sempre vir ao encontro da necessidade do ser humano. Lá onde há uma necessidade, lá onde há um vazio, Deus quer vir encher esse vazio, porque só Ele pode encher esse vazio na alma do homem, como Salvador, como Senhor.
como aquele que veio para nos resgatar do pecado, nos lavar com seu sangue precioso, amém? Então, que essas duas narrações aqui possam realmente, essas duas testemunhas aqui, possam realmente nos encorajar, nos fortalecer, de realmente fortalecer a nossa fé, de continuar crendo que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que Ele nos ama de tal maneira que Ele nos deu o seu Filho para que nós possamos viver um dia com Ele na glória. Amém? Que Deus continue a te abençoar ricamente, a fortalecer a tua fé e dê sempre o primeiro passo, porque Deus já fez a obra. Agora cabe a nós vir ao seu encontro, porque Ele está nos esperando para nos abençoar, para nos curar, para nos salvar. Amém? Que Deus continue te abençoando e eu te espero então para uma próxima oportunidade, assim Deus querendo. Até mais.